libertaria as almas da humanidade da escravidão através da morte de Cristo durante os 4.000 anos da Terra. Depois de se apresentar 40 dias, Davi matou, destruiu Golias. Ou seja, este predito também significa que Satanás aterrorizaria as almas da humanidade por 4.000 anos, até Cristo matar e destruir seu poder. Outro ponto importante seria que, após 4 meses, começa a colheita. Isso é o que Cristo ele disse uma vez. Isso prediz a colheita ou a ressurreição dos justos, que ela começaria durante os 4.000 anos da Terra, após a morte e ressurreição de Cristo. Ali começa a primeira ressurreição. Começa com Cristo. Depois de 4 dias morto, Lázaro foi ressuscitado por Cristo. Isso prediz que as almas da humanidade estariam mortas durante 4 dias ou 4.000 anos nessa terra, até que o Messias Cristo morresse, dando-lhes vida novamente. E por 40 anos Davi reinou em Jerusalém, e isso simboliza o Messias e seu reinado eterno na cidade santa, na Jerusalém que é de cima. Elias também tem seu código de 40. Ele tem seus 40 dias e 40 noites de jejum e subiu ao mesmo Monte Horebe, o mesmo monte de Moisés. E Elias tem uma experiência extraordinária com Deus. Esses fenômenos acontecem como terremoto, redemoinho de plasma, pedras sendo pulverizadas. E Elias estava protegido numa caverna, dentro desse monte, e ocorreu uma espécie de inversão magnética local. Os fenômenos eletromagnéticos eles sempre estão relacionados a acontecimentos divinos. E Elias ele teve um contato específico diretamente com Cristo, que mudou sua natureza na transfiguração e foi num monte também. Então, nós temos o momento da transfiguração, do qual Cristo conversava literalmente com Moisés e Elias. Isso mostra que ocorreu uma ruptura de tempo e de dimensão. Elias estava em seu jejum e Moisés recebendo as tábuas da lei. Ambos estavam conversando, ou seja, Cristo num monte. Note que sempre os montes, ou seja, esses vínculos como pilares cósmicos, estão vinculados a isso. Eles são os locais sagrados da Terra, pelas linhas do campo magnético, e funcionam como antenas, como receptores e transmissores. E por sua vez, conectam a portais. Não se sabe exatamente qual seria esse monte que Cristo ele teve essa experiência da transfiguração. Mas ele tinha uma conversa específica com Moisés e Elias, e aquilo não foi um holograma ou uma simples visão do qual Cristo estaria conversando com uma imagem apenas, mas sim um contato real. Elias e Moisés estavam vivos e atravessaram o tempo, atravessaram via portais o espaço-tempo e contataram a Cristo. Por isso o código do 40. Depois Cristo ressurreto, ele fica aqui 40 dias com os discípulos e aparece para muitos. Posteriormente ele ascende para o reino do Pai. Eu entendo que nessa época o Messias Cristo teve um contato numa viagem dimensional também com Abraão, pois esse é codificado com o encontro com Melquisedeque, o rei de Salém, o rei de justiça, que surge misteriosamente na Bíblia. Na cultura hebraica antiga, quando eles não tinham a revelação ainda do Messias, eles criam que era Shem, mas em realidade era a pessoa de Cristo ali, que atravessa atemporalmente e se conecta com Abraão. O rei de justiça que surge misteriosamente na Bíblia e na história, que é chamado de sem genealogia, sem início e nem fim. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está em Hebreus 5:6. Onde Yeshua, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6:20. Que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e os abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Mas após todas essas questões, se sabe o quão grande era este, porque ele era quem? O Messias. Era o próprio Messias.
Mas até aquele tempo, Abraão ele não tinha essa revelação. Mas quão grande que Abraão ele pegou e foi submisso a ele. Sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então, ou seja, este Melquisedeque era maior que Abraão. Quem é este? Cristo. Quem é Melquisedeque? É o próprio Jesus Cristo. Não pré-encarnado, mas em verdade já era Cristo encarnado que viaja no tempo. Ressurreto. Cristo, ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. O Aleph, Tav. O Aleph significa um. E a letra Tav, que já está no Gênesis 1:1, no qual diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nesse verso, em hebraico, existe um Aleph Tav, e a letra Tav é 400. Ou seja, 400. Mais uma vez, a questão do tempo, codificado ali. O 1 como a plenitude, como o início, e o 400 como código de tempo e a viagem nas águas. Por isso que Cristo ele controla as águas, ele caminha sobre as águas. Cristo ele é o princípio e o fim, e o sacrifício dele foi feito no ano 4000 depois de Adão, tempo em que ele foi crucificado. E isso corresponde o lapso a essa ruptura de espaço-tempo no mundo espiritual. Cristo ele se entregou antes da fundação do mundo. Quando ocorreu a queda celestial, foi feito um plano de redenção para aqueles que desertaram contra Deus, mas que ainda possuíam salvação, que está relacionado à nossa pré-existência. Mas para isso teve um preço a crucificação, a morte de um ser. Por isso Cristo morreu antes da fundação do mundo. Então sempre o 4 e o 40, os portais das águas, viagens temporais. Esse é o segredo do 4, do 40, do 400, do 4000. Por 40 dias, Cristo fica no deserto, e nisso ele tem um contato com Satanás. Aquilo não foi só uma luta na mente de Cristo, mas ele teve um contato literal com a entidade, em que houve algo dimensional, uma abertura dimensional, e ali foi feito um desafio, a tentação. Então o 4 alude a uma preparação, a um tempo e uma passagem de viagem entre tempos, onde transcende o passado, presente e futuro. O tetragrama de Êxodo 3:14, que eu entendo como o tetragrama pleno, em primeira pessoa, que o Criador coloca para si o verbo ser, o nome de Deus ele está codificado com passado, presente e futuro. E se traduz geralmente por tornar-me-ei, ou eu serei no futuro, mas ali está eu fui, eu sou e serei. Quando Cristo ele diz eu sou, os fariseus se revoltaram e perguntaram: como você pode ter existido antes de Abraão? Se ele é o Melquisedeque, né? Eles não entendiam sobre o Filho Divino de Deus, anterior a Abraão, e como Rei de Justiça e Rei de Salém. Salém tem a ver com Jerusalém. E da mesma maneira que ele compartilhou com os discípulos pão e vinho, que simboliza a comunhão de carne e sangue, e Cristo ele quer ter comunhão com aqueles que são dele. Então Satanás ele pediu para que Cristo transformasse as pedras em pão. Então ele buscou ter uma espécie de comunhão com o Messias. Mas Cristo ele jamais faria isso. Embora ele tivesse total poder para fazer, porém jamais Cristo teria comunhão com Satanás. E aí poderia adentrar em um conhecimento, mas fica para um outro vídeo, para um outro material, sobre como Satanás também mostrou a Cristo todos os reinos da terra. Continuando, Felipe, que batizou ao eunuco etíope, teve uma viagem dimensional para outra cidade após sair da água. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Atos 8, 39 e 40. O próprio batismo é uma aliança de espaço-tempo, em que a pessoa, o seu espírito, quando ele recebe o contato com a água, ele tem uma espécie de viagem atemporal, em que se conecta com o teu ser em realidade, que está com Deus. O nome de Adão, Adão, significa humanidade, o homem. São 3 letras, Aleph, Dalet e Mem. Aleph significa líder, força, poder, primogênito, boi, touro,
Dalet significa portal, entrar, adentrar, entrada. E Men significa águas, o caos, as águas do caos. Quem é esse touro que foi ao matadouro? Cristo. Quem é este que adentrou na matriz humana? Vale lembrar que do lado de seu corpo que foi cortado, que foi ferido, saiu água. No próprio nome de Adão está codificado a figura de Cristo, que é o líder, que é aquele que entrou pelo portal das águas, ou seja, o sangue, inclusive a letra Dalet, mas a letra Men, ela forma a palavra sangue. Cristo simboliza esse líder que veio aqui nos salvar, através do sangue. No nome de Adão está codificado 144 mil. A letra Aleph, ela é 1. A letra Dalet é 4. E a letra Men é 40. Então temos ali o código 1, 4, 40. E o próprio Aleph também ele representa 1000. Ele tem a representação, que é a primeira letra do nome de Adão, no alfabeto hebraico. E a primeira letra que remete ao tetragrama pleno de Êxodo 3,14. Esse eu sou em primeira pessoa, da expressão Eriá ou Arraiá, que ocorreu quando Deus fala a Moisés. Em realidade ele diz Arraiá, Xerahaiá, Eriá, Xereriá. Os hebreus sempre escreviam Yod, Re, Vav, Re, que significa o nome do Eterno, mas em uma conotação à terceira pessoa, como também transcrevendo aquele que é em nós e a figura do Messias. Inclusive, a numeração de Êxodo 3,14, ela remete ao Pi, ao número Pi. Adão tem o código de 144 e nós somos a Israel de Deus. Por isso que Cristo ele é a primícia dos salvos, daqueles que vieram aqui, morreram e ressuscitaram. Então Cristo inaugurou isso. Então houveram os cristãos que foram levados como primícias, que são os grandes profetas, e que já adentraram nesse mundo, pois eles fazem parte da primeira ressurreição. E o 1000 ele simboliza a plenitude, e nós estamos relacionados a essa plenitude. No Apocalipse, o 144 é um código que remete ao nome de Adão, de onde veio toda a humanidade, e por isso também vemos a passagem em Apocalipse que fala sobre a grande multidão que nós fazemos parte. E fazemos parte dessa multiplicação. Somos sementes plantadas aqui na base da frequência Fibonacci, que é uma sequência matemática que remete à multiplicação em padrões, o padrão do Criador. O 144 é o 12º número da sequência Fibonacci, sem contar o zero, que tem a ver com a geometria e perfeição de Deus. É algo fractal, geométrico e harmônico, como uma assinatura de Deus na criação. Esse padrão está em toda a natureza como uma sequência de crescimento e tem relação com a perfeição divina de Deus com o povo dele, ou seja, a grande multidão. Nós somos a multiplicação desse 144, desse Adão. E em realidade, o nome de Adão, ele já codifica Cristo, que Cristo é esse verbo, é esse primeiro Adão, é esse DNA do qual nós somos a imagem e semelhança. Na biologia, alguns animais eles se reproduzem na sequência Fibonacci, como os coelhos. Já foram feitas pesquisas sobre isso. Também são as 12 famílias, os 12 signos, ou seja, as 12 tribos. As 12 tribos apontam para esses 12 signos. 12 famílias celestiais codificadas. Os 12 discípulos. Então Deus ele deixou decodificado na criação, na forma humana, nos animais, no campo magnético, nas plantas, em tudo. Então o 144 significa sequência Fibonacci. E aquele que é o Messias que adentra o tempo. Ele entrou pelo portal das águas, pelo portal do tempo, dentro do nosso espaço-tempo. Vocês pararam para pensar como isso é maravilhoso? Então os 144 mil não são apenas um povo restrito, mas eles são as primícias que reinam com Cristo, um dos grandes heróis da fé que foram levados no início da primeira ressurreição, que começa com quem? Com o próprio Messias, mas que se multiplica até nós, que somos a grande multidão.
Na verdade são as 12 tribos de Israel, que são as tribos celestiais, das quais todos nós fazemos parte. E isso é chamado de signo do zodíaco, que são os portões celestiais, daqueles que aguardam vir a esse mundo. Por isso Deus falou para Abraão: olha para as